Ildefonso Mainha não era apenas um pistoleiro. Ele era a personificação do medo que caminhava sobre duas pernas pelo Nordeste brasileiro. Quando as pessoas ouviam barulho nas madrugadas silenciosas do interior, muitas faziam o sinal da cruz e sussurravam uma oração, porque sabiam que a morte poderia estar chegando. Mainha era diferente dos outros pistoleiros. Enquanto a maioria agia em grupos, ele preferia a solidão mortal de suas empreitadas. Era capaz de eliminar 4 pessoas sozinho em plena luz do dia, na beira de uma rodovia movimentada, e desaparecer como uma assombração. Seu nome virou lenda não apenas pelos crimes que cometeu, mas pela forma fria e calculista como os executava. Era um homem que carregava a morte nos olhos, e todos que o conheceram confirmam. Havia algo naquele olhar que gelava o sangue de qualquer um. Mas nem sempre foi assim. Ildefonso Maia Cunha nasceu em 28 de outubro de 1955, na pequena cidade de Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, interior do Ceará. Era apenas mais uma criança sertaneja, nascida em meio à poeira vermelha e ao sol escaldante, que moldavam o caráter duro daquela terra. Nada em sua infância indicava que aquele menino se tornaria um dos criminosos mais temidos do Brasil. Mainha cresceu como tantos outros jovens do sertão, trabalhando duro, conhecendo desde cedo o valor do suor e a dureza da vida. Tornou-se vaqueiro, profissão respeitada naquelas terras onde o gado era sinônimo de riqueza e status. Não era apenas um vaqueiro comum, tinha talento, habilidade, participava de vaquejadas, aquelas festas que misturavam tradição, competição e orgulho sertanejo, onde os melhores cavaleiros mostravam sua destreza. Suas habilidades eram reconhecidas. Chegou até mesmo a ganhar prêmios importantes, incluindo um carro, uma conquista significativa para um jovem do interior nas décadas de 1970. Era respeitado, tinha futuro pela frente, poderia ter seguido uma vida tranquila, criando gado e participando das festividades locais. Mas o destino, ou suas próprias escolhas, o levariam por um caminho completamente diferente. O ano de 1977 marcou a transformação definitiva de Ildefonso Mainha. Foi quando o vaqueiro morreu e nasceu o pistoleiro. Em 13 de fevereiro daquele ano, na rua Conselheiro Tristão, em Fortaleza, capital do Ceará, Mainha cometeu o crime que mudaria sua vida para sempre: o assassinato do prefeito de Alto Santo, Expedito Leite. Não se tratava de um crime passional ou de um momento de loucura. Era algo calculado, friamente planejado. Mainha esperou o momento certo, escolheu o local adequado e executou o Expedito Leite com a precisão que se tornaria sua marca registrada. O que levou um vaqueiro respeitado a se tornar um assassino é uma pergunta que ecoa até hoje nos sertões do Ceará. Anos depois, Mainha confessaria este crime, mas na época ele simplesmente desapareceu. A polícia começou a procurá-lo. Seu nome começou a circular nos boletins de ocorrência e Ildefonso Maia Cunha, o vaqueiro, deixou de existir oficialmente. Em seu lugar surgia Mainha, o pistoleiro. Entre 1977 e 1988, Mainha viveu como um fantasma. Eram 11 anos de fuga. 11 anos durante os quais seu nome se espalhou pelo Nordeste como uma praga. Ele não se escondia completamente. Continuava aparecendo, continuava matando, continuava semelhando o terror por onde passava. O episódio mais emblemático de sua carreira criminosa aconteceu em 17 de junho de 1983, na BR-116, próximo a Alto Santo. Foi o que ficou conhecido como a Chacina de Alto Santo, um massacre que demonstrou toda a frieza e habilidade letal de Mainha. Sozinho, sem ajuda de ninguém, ele executou 4 pessoas: o ex-prefeito de Pereiro, João III de Souza, sua esposa, Raimunda Nilda Campos,
o motorista Francisco de Assis e o policial militar João Odeon. Imaginem a cena. Uma estrada movimentada. Em pleno dia, um homem sozinho contra 4 pessoas, incluindo um policial militar treinado e armado. Mas Mainha não era um homem comum. Era um predador calculista que planejava cada movimento, que conhecia cada detalhe de suas vítimas, que transformava o assassinato em uma arte macabra e eficiente. A chacina de Alto Santo não foi um crime isolado. Era parte de uma sequência sangrenta que incluía outros nomes, outras vítimas que tombaram diante da mira certeira de Mainha. Orismildo Rodrigues da Silva, em Quixadá, foi mais uma de suas vítimas. Os pistoleiros Altamiro Vieira Leite e Altevir Fernandes de Souza também cairiam pelas mãos do homem que se tornara a personificação da morte no sertão. Durante esses anos de terror, Mainha não era apenas um criminoso. Era um mito. As histórias sobre ele se multiplicavam, ganhavam contornos quase sobrenaturais. Diziam que ele podia aparecer e desaparecer como uma assombração, que tinha olhos nas costas, que conseguia sentir o cheiro do medo de suas vítimas a quilômetros de distância. Calculava-se que Mainha havia sido responsável por até 40 homicídios. 40 vidas ceifadas pelas mãos de um único homem. Muitos desses crimes estavam ligados a conflitos de terra, questões que sempre foram fonte de violência no Nordeste brasileiro. Outros eram vinganças familiares, acertos de contas, disputas de poder. O pão de cada dia da pistolagem nordestina. Mas havia algo em Mainha que o diferenciava dos demais pistoleiros da região. Era sua capacidade de agir sozinho, sua frieza calculista, sua precisão quase cirúrgica. Enquanto outros pistoleiros dependiam de grupos, de apoio, de planejamento coletivo, Mainha era uma força da natureza individual, um lobo solitário que espalhava morte e terror por onde passava. Por 11 longos anos, Ildefonso Mainha foi o fantasma que assombrava o Nordeste brasileiro. A polícia o procurava incessantemente, mas ele sempre conseguia escapar, sempre estava um passo à frente, sempre desaparecia quando as autoridades chegavam perto. Parecia que aquele homem havia feito um pacto com o próprio diabo. Nada nem ninguém conseguia capturá-lo. Mas até os fantasmas mais espertos cometem erros, e o erro de Mainha chegou em 6 de agosto de 1988, na cidade de Quiterianópolis, no interior do Ceará. Ali, usando o nome falso de Paulo Pereira de Moraes, o homem mais procurado do estado finalmente foi encurralado. A operação foi coordenada pelos delegados Francisco Carlos Crisóstomo e José Lopes Filho, 2 policiais experientes que há anos vinham tentando colocar as mãos no lendário pistoleiro. Quando Mainha foi preso, não houve tiroteio, não houve drama cinematográfico. O homem que havia matado dezenas de pessoas, que havia aterrorizado uma região inteira durante mais de uma década, foi capturado de forma quase anticlimática. Era como se, depois de tantos anos fugindo, ele próprio estivesse cansado da vida em que levava. A prisão de Mainha deveria ter sido o fim da história, mas acabou revelando uma faceta completamente inesperada de sua personalidade. O homem foi condenado a mais de 80 anos de prisão, uma sentença que, na prática, significava que ele morreria atrás das grades. Era justiça pelos 40 homicídios que tinha nas costas, pelos anos de terror que havia espalhado pelo Nordeste. Mas o sistema judicial brasileiro, com suas complexidades e brechas, acabou sendo mais benevolente com Mainha do que suas vítimas jamais imaginaram. Algumas sentenças foram anuladas por falta de provas. Um julgamento em 1997, especificamente pela chacina de Alto Santo, resultou em uma condenação de 64 anos, mas foi revertido em um segundo julgamento. No final das contas, Mainha cumpriu apenas 11 anos de prisão, uma fração ridícula do que deveria ter pago pelos crimes cometidos.
Durante sua permanência no sistema prisional, aconteceu um episódio que revelou uma face completamente inesperada do temido pistoleiro. Em 1994, uma rebelião explodiu no Instituto Penal Paulo Sarrazati, em Fortaleza. Era o tipo de situação caótica e violenta que costuma terminar em tragédia, com mortes e violência descontroladas. Entre os reféns capturados pelos detentos, estava nada menos que Dom Aloísio Lorscheider, o respeitado arcebispo de Fortaleza. Era uma situação explosiva, um prelado católico nas mãos de criminosos revoltados. Mas foi exatamente nesse momento que Mainha mostrou uma face que ninguém esperava ver. Em vez de se juntar aos rebelados ou simplesmente se omitir, Mainha fez algo surpreendente. Ajudou a proteger os reféns, incluindo o próprio arcebispo. O homem que havia matado friamente dezenas de pessoas, que havia espalhado terror por uma região inteira, agora protegia um homem de Deus de outros criminosos. Era um paradoxo que ninguém conseguia explicar completamente. No ano 2000, depois de 11 anos atrás das grades, Mainha foi liberado para o regime semiaberto. O terror do Nordeste estava oficialmente livre novamente, mas não era mais o mesmo homem que havia sido preso em 1988. Os anos na prisão haviam mudado algo nele. Ou pelo menos era essa a impressão que ele queria passar. Mainha se estabeleceu em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, tentando levar uma vida mais tranquila. Era uma tentativa de recomeço, uma chance de deixar o passado sangrento para trás e construir algo diferente. Mas alguns passados são pesados demais para serem simplesmente esquecidos. Apesar de sua aparente mudança de vida, Mainha mantinha ligações com o Vale do Jaguaribe, sua terra natal, onde havia deixado muitas inimizades. Afinal, quando se mata 40 pessoas, é inevitável que se façam muitos inimigos. E inimigos, especialmente no sertão nordestino, têm memória longa e sede de vingança. Sua reputação como pistoleiro o mantinha constantemente na mira de rivais. Havia sempre alguém esperando a oportunidade certa, sempre alguém planejando o acerto final de contas. Mainha sabia disso. Havia vivido toda a vida olhando por cima do ombro, e a liberdade não mudou essa realidade. A morte chegou para Mainha em 4 de janeiro de 2011, de uma forma que parecia saída de um filme de faroeste, mas com um final completamente inesperado. Ele estava em Maranguape, cavalgando desarmado em um burro, uma imagem quase cômica para alguém que havia sido o terror do Nordeste. 2 homens em um carro preto se aproximaram. Não houve conversa, não houve negociação, não houve chance de defesa. Dispararam 9 tiros contra Mainha, incluindo um na cabeça. O tiro de misericórdia que finalmente silenciou para sempre o homem que havia silenciado tantos outros. A cena era emblemática. O lendário pistoleiro que durante décadas havia sido o predador, morreu como presa. O homem que sempre havia sido rápido no gatilho foi morto sem nem mesmo ter a chance de sacar uma arma. Era como se o universo tivesse decidido que chegara a hora de cobrar a conta final. A polícia imediatamente suspeitou de um crime encomendado. Entre os principais suspeitos estavam José Delano Diógenes, conhecido como Delaninho, e Manuel Carneiro Neto, apelidado de Manuel Preto, nomes que circulavam no submundo do crime como possíveis mandantes do assassinato. Em 2014, Delaninho foi preso em conexão com o assassinato de Mainha, mas não houve condenações. O inquérito foi concluído em 2013 e enviado ao judiciário, mas a justiça, que havia sido leniente com Mainha em vida, também seria falha com sua morte. Em 2021, 10 anos após o assassinato, o Ministério Público do Ceará informou algo surreal. Não conseguiu localizar o processo do caso.
Como se não bastasse Mainha ter cumprido apenas 11 anos de uma sentença que deveria ter sido perpétua, agora nem mesmo seu assassinato conseguia chegar a uma conclusão judicial. O caso permanece oficialmente sem solução até hoje, mas uma demonstração das falhas crônicas do sistema judicial brasileiro. O homem que havia escapado da justiça em vida continuou escapando dela, mesmo depois de morto. A morte de Mainha não apagou sua memória. Pelo contrário, apenas alimentou ainda mais o mito. Sua história continua sendo tema de fascínio e em controvérsia. Para alguns, ele era um justiceiro que agia em defesa da honra sertaneja. Para outros, era simplesmente um matador de aluguel, um criminoso frio que vendia morte por dinheiro. Em 2022, sua história ganhou nova vida com o lançamento da série documental Mainha com a Morte nos Olhos, produzida pela plataforma O Povo Plais. Dirigida por Arthur Gadelha, Demitri Túlio e Luana Sampaio, a produção foi dividida em 4 episódios que exploraram todos os aspectos de sua vida: a infância no sertão, os crimes sangrentos, a prisão e o impacto social que causou. A série se baseou em mais de 15 entrevistas com familiares, pesquisadores e delegados, além de documentos e pesquisas acadêmicas. Foi filmada em locais emblemáticos como Jaguaribara e Fortaleza, reconstituindo os cenários onde Mainha escreveu sua história de sangue. Mas mesmo décadas após sua morte, o nome de Mainha ainda gera medo. Durante as gravações da série, muitas fontes hesitaram em falar, ainda intimidadas pela reputação do homem que já estava morto há mais de uma década. É como se o terror que ele espalhou em vida tivesse ganhado vida própria, sobrevivendo ao próprio Criador. Mainha simboliza uma era de violência no Ceará, um tempo marcado pela pistolagem e pelos conflitos de poder no interior nordestino. Sua dualidade como criminoso e figura carismática reflete questões profundas sobre justiça e desigualdade social que ainda hoje assombram o Brasil. O vaqueiro que se tornou o pistoleiro mais temido do Nordeste morreu como viveu, violentamente. Mas sua história continua viva, lembrando-nos de que, às vezes, os monstros que criamos podem ser mais duradouros que os homens que os criaram. E ficamos por aqui com mais uma história envolvendo pistoleiros. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal para poder acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Um forte abraço e até a próxima.